Nos próximos capítulos da novela Nos Tempos do Imperador, Tonico invadirá o casamento do Samuel para prendê-lo. No entanto, Zayla aparecerá de surpresa e gritará: "Não ouse encostar um dedo no Samuel! Do contrário, você é quem vai pra cadeia, Tonico Rocha! Eu tenho provas contra você!" Todos ficarão paralisados diante da revelação. Tudo deverá acontecer no dia do casamento de Samuel e Pilar. Todos ficam ansiosos com a cerimônia, e enquanto isso, em outro canto, Tonico se aproxima de Zayla e questiona: "Que cara é essa? Tá triste porque o seu queridinho vai se casar hoje?" Zayla revira os olhos e pede: "Sem provocações hoje, Tonico. Eu não estou bem." O deputado avisa: "Mas não precisa ficar assim. Eu não vou deixar que aqueles dois se casem. O Samuel vai receber uma surpresa minha, e a noite de núpcias dele será um verdadeiro inferno." Zayla pergunta: "Como assim? Do que você está falando?" Tonico responde: "Aquele sem vergonha não pode se casar sem pagar pelo que fez. O Samuel será preso ainda hoje. Eu vou fazer isso em grande estilo, na frente de todos. Mas eu não vou parar por aí. Eu vou acabar com a vida dele dentro da cadeia. Eu vou fazer ele sentir uma das piores dores possíveis." Zayla o encara e questiona: "Você vai tirar a vida do Samuel?" Tonico responde: "É claro que eu vou, mas antes ele irá sofrer. Chegou o grande dia, o dia da minha vingança." Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Nos Tempos do Imperador. Aproveita e me conta que nota de 0 a 100 essa novela merece. Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Na continuação, Tonico ajeita suas coisas para sair de casa e, curiosa, Zayla pergunta: "Onde é que você vai? Eu posso saber?" Tonico explica: "Eu tenho que conversar com o Borges. Ele está junto comigo nessa. Nós dois iremos acabar com a vida do Samuel. Ou Jorge, sei lá como devo chamar aquele mundo. Era isso que você queria, não é? Ver a Pilar sofrer? Imagina só a cara daquela nariz empinado quando perceber que o seu casamento virou uma verdadeira tragédia. Ou melhor, imagina a cara dela no velório do Samuel. Eu não perco isso por nada. Ver o sofrimento da Pilar virou meu novo esporte preferido." Tonico sai andando e, com raiva, Zayla anda de um lado para o outro. Aflita, a moça diz a si mesma: "Está acontecendo tudo o que eu planejei. O Tonico vai tirar a vida do Samuel. Eu poderia até fazer alguma coisa para impedir, mas eu não vou levantar um dedo. Quando eu quis me casar com o Samuel, ele me trocou por Pilar. Agora ela que se vire para salvar a vida dele. Bem feito para aqueles dois." Enquanto isso, em outro canto da cidade, Samuel se prepara para o seu casamento ao lado de Olu e Cândida. Com um sorriso no rosto, o noivo comenta: "Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Eu nem acredito que eu finalmente vou me casar com a Pilar. Depois de tudo o que aconteceu, eu pensei que não seria mais possível." Olu diz: "Eu sei que vocês dois serão muito felizes. Eu e a Cândida desejamos toda a sorte para vocês. Não é, Cândida?" Antes que pudesse responder alguma coisa, Cândida sente uma pontada muito forte em seu coração e começa a passar mal. Samuel percebe que tem alguma coisa errada acontecendo e, preocupado, ele pergunta: "Mãe Cândida, está tudo bem com a senhora? Você está passando mal? Precisa de uma água?" Olu também se preocupa sem imaginar que nesse momento, Cândida está tendo uma das piores visões em relação ao casamento de Samuel e Pilar. Aflita, ela vê o que não deseja e diz a si mesma: "Não pode ser que seja verdade. Essa tragédia não pode acontecer. Eu tenho que fazer alguma coisa para impedir." Samuel arregala os olhos e, mais preocupado do que já estava, ele questiona: "Como assim, mãe Cândida? Do que a senhora está falando? Que tragédia é essa?" Olu pergunta: "Cândida, você viu alguma coisa, foi?" Samuel também pergunta: "É algo relacionado ao meu casamento. Vai acontecer alguma coisa, mãe Cândida?" Ainda aflita, ela pensa um pouco e mente:
Não tem nada a ver com o seu casamento. Não tem motivo nenhum para você se preocupar. Se vocês me dão licença, eu preciso fazer uma coisa. Cândida corre até um canto separado e com os olhos fechados, ela fala: eu preciso rezar para que a minha visão não se cumpra. Se for acontecer realmente o que eu vi, Samuel e Pilar irão sofrer muito. Eu vou pedir para que os meus guias impeçam que esse casamento se transforme na tragédia que me foi mostrada. Ainda preocupada, Cândida faz o que falou e começa a rezar. Enquanto isso, em outro canto da capital, Pilar se ajeita para o seu casamento acompanhada de Luísa. Emocionada, a Condessa de Barral olha para a moça e comenta: Pilar, você será a noiva mais linda que eu já vou ter visto em toda a minha vida. Eu fico tão feliz quando eu vejo pessoas se casando realmente por amor. Pilar diz: eu não poderia estar mais feliz. Só tem uma coisa que está me preocupando: a calmaria de Zayla e de Tonico. Isso está muito estranho. Não é possível que aqueles dois deixem que eu me case com o Samuel sem fazer nada. Luísa fala: deixe essa preocupação de lado. Não é o momento para isso. Sem contar que às vezes os dois possam ter desistido de separar vocês. Pode ser que eles tenham tentado tantas vezes e por não conseguir nenhuma delas, decidiram parar. Pilar pensa um pouco e diz: eu não sei. Esse silêncio está muito estranho. Eu estou sentindo que alguma coisa poderá acontecer a qualquer momento. Luísa continua tentando acalmar Pilar sem imaginar que está muito certa em seus pensamentos. Enquanto isso, próximo à delegacia, Tonico se encontra com Borges e os dois começam a conversar. O delegado pergunta: então quer dizer que está tudo certo com o nosso plano de prender e tirar a vida do Samuel? Tonico responde: está mais do que certo, meu amigo. De hoje, aquele sem vergonha não passa. Borges comenta: a sua ideia de prender o Samuel, quer dizer, o Jorge, no meio do casamento dele foi genial. Ainda bem que eu vou estar lá para ver a cara de tacho dele. Tonico diz: e essa é só a primeira parte do plano. Ainda hoje eu quero ver ele implorando de joelhos por piedade. Borges questiona: você vai amolecer o seu coração e perdoar o seu irmão? Tonico responde: nunca que eu faria isso. Eu estou há anos planejando a vingança pelo que fizeram com meu pai. Ele tem que pagar. Eu vou tirar a vida do Jorge aos poucos. Eu vou fazer com que ele sofra como jamais sofreu em toda a sua vida. Borges se aproxima de Tonico e avisa: não se esqueça que eu vou me divertir um pouco também. Não é só você que quer dar uma coça naquele mundo. Eu estou me segurando há tempos para não quebrar a cara dele. Tonico diz: pode deixar. Hoje você irá descontar toda a raiva que está sentindo. Mas só tem uma coisa: só eu irei dar o golpe final para tirar a vida dele. É uma questão de honra para mim e para o meu pai. A cabeça do Jorge tem que ficar comigo. Borges fala: claro, vamos fazer como o senhor deseja. Os dois continuam conversando e poucos instantes depois, Tonico volta para sua casa e conta para Zayla todos os detalhes que ele combinou com Borges. Zayla fica pensativa e logo depois, Tonico diz: agora eu preciso ir. Tenho que me arrumar para arruinar o casamento daqueles pombinhos. Assim que o Samuel não estiver mais vivo, eu venho e te aviso. Tonico sai andando e Zayla fica mais pensativa do que já estava. Instantes se passam e diversas pessoas se reúnem na igreja para celebrar a união entre Samuel e Zayla. A família imperial chega e o imperador comenta com a sua esposa: eu devo imaginar a felicidade que o Samuel está sentindo. Isso daqui deve ser a realização de um sonho para ele. Teresa também comenta: e Pilar deve estar mais feliz do que nunca, eu imagino. Samuel chega e cumprimenta a todos. Em outro canto, Cândida continua preocupada e começa a olhar por todos os lados. Olu se aproxima dela e pergunta: o que foi? Você está procurando alguém? A mulher responde: não, não é nada demais. É só curiosidade mesmo para saber quem veio. Olu questiona: você acha mesmo que consegue mentir para mim depois de tantos anos de casado? Eu sei que você está preocupada.
Sei também que você viu alguma coisa relacionada a esse casamento. Me diga o que é. Quem sabe eu posso ajudar. Cândida respira fundo e fala: Eu sinto muito, mas eu não posso falar nada. É um jeito de tentar impedir que a minha visão se cumpra. De repente, a marcha nupcial começa a tocar e Pilar entra na igreja vestida de noiva. Todos se emocionam com a cena e beleza da médica. A moça se encontra com o seu noivo no altar e com um sorriso no rosto, Samuel comenta: Você está linda. Finalmente o nosso grande dia chegou. Nada poderá nos atrapalhar. O padre dá início à cerimônia e instantes depois, ele pergunta se algum presente é contra a união. De repente, as portas da igreja se abrem e com toda a raiva do mundo, Tonico invade o local enquanto grita: Parem esse casamento agora mesmo! Todos os convidados ficam confusos com a cena. Samuel o encara e questiona: O que esse homem está fazendo aqui? Pilar revira os olhos e fala: Eu sabia que o Tonico não iria nos deixar em paz. Samuel pergunta: O que você quer com a gente, Tonico? O deputado se aproxima com mais raiva ainda e responde: Eu só quero uma coisa, que você pague pelo que fez com o meu pai. Ou melhor, o nosso pai Jorge. Pilar, Samuel, Olu e Cândida entram em choque ao perceber que o deputado já está sabendo de toda a verdade. Aflita, Cândida diz: Não pode ser. A minha visão está se cumprindo. Mas eu rezei tanto pedindo para que isso não acontecesse. Tremendo, Samuel o encara e questiona: Do que é que você está falando? Tonico manda: Não se faça de sonso, seu miserável. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Eu já sei de tudo. Não adianta mentir pra mim. Dom Pedro entra na confusão e questiona: Do que o Tonico está falando, Samuel? Antes que o rapaz pudesse responder, o deputado fala: Deixa que eu explico, majestade. Esse homem que está se casando não se chama Samuel. Esse imundo se chama Jorge. Infelizmente, ele é meu irmão, filho do meu pai com uma funcionária nossa. Ele foi acobertado pela Condessa de Barral para não pagar pelo que fez com o nosso pai. Até carta de alforria falsa ela fez para ele. Luísa também fica paralisada e, mais confuso ainda, Pedro questiona: Será que dá para alguém me explicar essa história direito? Luísa, você realmente fez isso? Com a cabeça abaixada, a condessa responde: Majestade, o Samuel foi vítima de uma grande injustiça. Ele foi confundido com o homem que tirou a vida do pai de Tonico, o coronel Eudoro. O Samuel estava correndo risco de vida na época. O Tonico iria acabar com a vida dele. Eu precisava fazer alguma coisa para impedir. Pilar interrompe todos e grita: Tonico, quer fazer o favor de nos deixar em paz e ir embora do meu casamento? De repente, Borges aparece e Tonico fala: Eu só vou embora daqui quando ele estiver preso. Samuel diz: O senhor não pode me prender. Tonico solta uma risada sarcástica e responde: É aí que você se engana. Eu fui pessoalmente até a Bahia buscar o mandado de prisão contra o Jorge. No caso, você. Agora você está sem saída. É fim de linha. Borges se aproxima de Samuel e começa a algemá-lo. Desesperado, o noivo grita: Me solta agora! Pedro e Pilar se aproximam de Tonico e o imperador pega o mandado nas mãos e começa a ler. Desesperada, a médica implora: Majestade, o senhor precisa fazer alguma coisa. Dom Pedro responde: Eu não tenho poder para impedir a ordem de um juiz. Eu vou procurar um bom advogado para defender o Samuel. Pilar chora ainda mais desesperada e enquanto Samuel é levado, ela avança em cima de Tonico e cospe na cara dele. De repente, Zayla aparece e grita mais alto: Parem com isso agora mesmo! O Tonico Rocha não pode mandar prender o Samuel. Todos se viram para a moça e, preocupado, Olu pergunta: O que será que a Zayla está fazendo aqui? Com certeza foi ela quem contou o segredo do Samuel para o Tonico. Cândida diz: Eu ainda tenho esperanças na minha filha. Eu sinto que ela tem algum poder para reverter essa situação.
Mais nervosa do que já estava, Pilar questiona. Eu posso saber o que você está fazendo aqui? Veio rir da minha cara e ver a desgraça acontecer? Você conseguiu o que você queria, não é? Tá feliz agora? Zayla respira fundo e responde. Eu estava enganada sobre o que eu queria. Eu não posso deixar o Samuel ser preso. Por isso, eu decidi colocar um fim nessa história de uma vez por todas. Nervoso, Tonico questiona. Do que você está falando, sua miserável? Samuel também entra em choque com a atitude da moça. Zayla se aproxima de Dom Pedro e entrega ao imperador todas as provas que ela tem contra Tonico. Pedro começa a ler e, assustado, ele questiona. Mas o que é isso? Que porcaria é essa? Tonico, você estava trabalhando contra o Brasil esse tempo todo. Você estava de conchavo com Solano Lopes. Mais em choque ainda, Tonico questiona. Onde foi que você conseguiu isso? É tudo mentira, imperador. Eu jamais faria uma coisa dessas. Dom Pedro fala. Pois aqui estão todas as provas contra você. Borges, solte o Samuel agora mesmo e leve Tonico. Borges fica pensativo e Pedro grita. Faça o que eu estou mandando. Eu sou o imperador desse país. Ou você me obedeça, ou vai ser preso também. Borges obedece Dom Pedro e Tonico é preso. Surpresos, Samuel, Pilar, Cândida e Olu começam a agradecer a Zayla por ela ter salvado a vida do rapaz. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal e eu estou te esperando.